todas e todos. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Então, Namaskar. Gratidão, Rodrigo. Prazer te conhecer aqui pelo Zoom. Eu acho que a gente não se conhece ainda, mas lindo, Kirtan. Hum. Aradhana, posso começar ou tu quer fazer quer falar mais alguma coisinha? Então, é um prazer a gente receber a Didi aqui com a gente para nos contemplar com esse ensinamento, né? Essa partilha que ela vai fazer sobre quais são as sementes espirituais que a gente deve cultivar de acordo com os ensinamentos de Ananda Murti. Então, é um tema assim, muito precioso, porque a gente está celebrando essa existência, né, desse grupo que, coincidentemente ou não, se chama de Sementes de Bem-aventurança. E a gente está feliz que nessa celebração colhemos esse fruto da construção de um Dharma Chakra presencial, né? E além disso, essa programação que está sendo tão rica, né, com tantas participações especiais, ela se estende um pouquinho além de um mês. Assim, a gente planejava fazer um mês de celebração e aí apareceram outras oportunidades, né, de outras pessoas virem também compartilhar. Então a gente ainda teremos mais 2 semanas, não com a programação especial como a gente está tendo até aqui, né? Porque a gente fecha 4 semanas de celebração com a Didi, deixamos ela para o final, né? Uma organização assim, coincidiu de acordo com a agenda dela, mas que foi muito marcante para fechar esse ciclo com esse tema, né? Colhendo esses frutos que tem a ver com essa permanência, essa interação que a gente travou durante esse tempo que ela nos visitou e estendeu essa orientação para nós. Então é uma alegria muito grande poder estar celebrando com a presença dela
fechando esse ciclo principal de celebrações, ainda que a gente vá ter mais 2 semanas ainda com 2 convidadas, no horário normal, a partir do domingo que vem, né? Mas esse fechamento simbólico é muito importante com esse tema, né? E, por outro lado, a gente também se despede dela, desse lugar de estar aí à frente, coordenando alguns dos nossos encontros, por conta da Didi estar assumindo tantas outras frentes aí onde ela está morando, na Islândia. Então, a gente se despede com muita gratidão, né? Porque foi uma convivência muito especial e desejo a você que nesse novo espaço de atuação que você multiplique essas sementes como você fez aqui com a gente, né? Que outras pessoas possam colher, né, dessa semeadura que você faz com tanto carinho, com tanta doçura, com tanta amorosidade. Então, recebendo com muita alegria agora a Didi para compartilhar essa sabedoria conosco. E eu também combinei com ela de dispensá-la assim que der o horário máximo aí dela ficar conosco, por conta do fuso horário, que são muitas horas além do nosso, né? E aí, para a gente não segurá-la aqui até muito tarde, porque a gente sabe que ela acorda tão cedinho, né? Então, ela coordena aqui o encontro até um determinado momento, e aí depois a gente finaliza sem a participação dela. Então, com você, agora a Obrigada. condução. Muito obrigada. Aradana, ficou parecendo que a gente combinou de eu te dar esse espaço para você ficar me elogiando. Agora eu fiquei sem graça. Mas, Não, não gente, foi. Eu até esqueci de pôr aqui a minha imagem. Olha só, ficou a sua aqui, porque eu achei que ia falar tão pouquinho e aí me estendi. Desculpa aí, estou tomando não, seu tempo. não, imagina, foi ótimo. Obrigada. Gente, então, um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu fico querendo abraçar todos os mundos, mas às vezes eu preciso me dar por conta que não tem como, né? Sob pena de a gente prejudicar o que é mais sagrado do que tudo, pelo menos eu sinto cada vez mais forte, que é a nossa sadhana, né? Então, dormir tarde implica dificultar uma qualidade de prática no dia seguinte, né? Então, por isso que eu comentei também com a Aradhana, né? De que nesses horários para mim ficaria difícil continuar. Mas olha só, eu estava com um plano de conversa com vocês, mas Baba ficou me soprando no ouvido para pegar esse livro. Então a gente vai estar muito inspirado nesse livro, Yoga Sadhana, a prática espiritual do yoga, tá? Que é uma edição portuguesa, é um apanhado de discursos muito bons, muito técnicos, profundos. E como o Baba facilita a nossa vida, ele me deu um discurso lá no final. Eu fui olhando o sumário e lá eu achei uma preciosidade e depois ele me mandou para um outro discurso, então a gente vai conversar muito disso. Bom, então o nosso tema são, né, as sementes espirituais a cultivar. Eu vou ler um trechinho para vocês, né, de um outro discurso que não tem a ver com esse livro, que era a minha ideia original e que então acabei juntando as duas, né, sopros de baba com a ideia original, para a gente se inspirar nas próprias palavras do nosso mestre, né? E mandei também para a Aradhana, depois ela pode compartilhar no grupo ou vocês depois vão ler, e que vai dizer o seguinte: vamos ver como é que vocês sentem essa mensagem. Dizer que aqueles que conseguem abandonar a vida mundana transcendem o sofrimento e a preocupação significa que eles superam a influência de avidya, pois as preocupações são inevitáveis quando a avidya influencia os pensamentos e ações. Para eles, viver em sociedade ou na selva não faz diferença. A libertação da influência de avidya não se obtém fugindo dela. É preciso direcionar a mente para a sutileza para alcançá-la. Por exemplo, tentar constantemente afastar as moscas que rondam uma ferida não é a solução, a menos que se faça um esforço para curar a ferida. A prática intuitiva, conforme ensinada por um grande preceptor, é o bálsamo curativo. É com ela que se pode afastar a vidya e alcançar a emancipação. À medida que a influência de avidya diminui, as tentações e os problemas do mundo deixam de ser um obstáculo à prática intuitiva. Como esta é a única maneira de superar a vidya, ela pode ser facilmente praticada na vida mundana.
A vidya perturbará a pessoa no início, mas uma vez vencida, não será capaz de criar qualquer obstáculo à busca da prática intuitiva. Levar uma vida mundana e ao mesmo tempo praticar sadhana é muito conveniente. Esse é um trechinho do discurso de Baba, né, de Shri Shri Nandamurti, que se chama Por que as pessoas têm medo da prática intuitiva? E ele deu esse discurso lá em 1955, quando ele fundou, no mesmo ano em que ele fundou a Nanda Marga. Então, foi um dos temas primeiros que ele trouxe. E aqui nesse discurso ele está discutindo os mitos em torno da prática da nossa meditação, da nossa sadhana, né? Da prática intuitiva, da prática espiritual, né? Porque ele vai dizer que então muitas pessoas acham que a prática espiritual, né, meditar, praticar asanas, estudar o que os mestres nos disseram, nos deixaram, né, todas essas tantas práticas que nós temos nesse caminho tão lindo da Nanda Marga, sistematizado e atualizado lá da tradição milenar do Tantra para os nossos dias, por Shri Shiranandamurti. Mas existe um grande mito, talvez ainda nos nossos dias, talvez você aí dentro de você sinta um pouquinho disso, de que, para eu praticar a espiritualidade, para eu ser efetiva na minha prática, eu precisaria me retirar da vida, eu precisaria virar monge, né? Abro um parênteses para confessar para vocês que eu consegui ter mais facilidade na minha disciplina quando eu não era monja. Então, assim, são uns mitos, né? Uma porque a vida tem suas corridas, suas pressas, suas urgências quando a gente se torna monge. Não que a vida não monge não tenha, mas de alguma forma eu senti mais dificuldade. E duas, porque talvez o mestre fique testando mesmo, né? Já que então agora você quer conduzir a minha palavra, deixa eu te apertar um pouco mais, deixa eu te lapidar um pouco mais, né? Bom, mas então, a Vidya Maya, que aparece nesse trecho, também pode ser chamado de Prakriti, é o aspecto, vamos dizer assim, da natureza, a força criadora, né? Que fica nos segurando, nos amarrando um pouquinho no nosso progresso espiritual. Fica nos tentando, né? Eu acabei de falar dos testes, né? Que talvez o mestre esteja me trazendo por eu ter optado por me tornar monja, e todos nós somos testados, né? Hoje eu vou acordar cedo, né? Ou amanhã eu vou acordar cedo e vou meditar. E aí toca o despertador, vem aquele teste, né? Ai, dorme mais um pouquinho, afinal de contas tu trabalha tanto, afinal de contas é o teu dia de folga, e aí tudo aquilo, né? Ou então, vou fazer jejum no próximo Ekadashi, né, na próxima data indicada. Ah, mas daí chega o jejum, tem uma festa. No dia anterior tinha uma festa. No dia seguinte eu quero descansar, é final de semana. Enfim, todos esses testes, né, estão sempre aí nos desafiando, né? Sei que isso não acontece só comigo, sei que isso não acontece só com um ou outro de vocês, sei que isso acontece com todo mundo. Essa é a regra da nossa caminhada espiritual. E quando a gente, sobretudo, opta pelo caminho espiritual, esses testes se tornam mais intensos, porque a gente naturalmente, a natureza por si só, esse próprio Prakriti, né, tá nos levando para a consciência suprema. Existe um processo que é natural, que é o de ir para frente, o de avançar, né? Mas quando eu decido avançar com maior velocidade, e é isso que a gente faz quando a gente começa a meditar, a praticar yoga, essa Prakriti, né, essa força da natureza, né, essa força criadora, ela diz: não, para aí, quem manda aqui sou eu. E ela começa a nos segurar, a nos travar. A gente falou um pouquinho disso na sexta de manhã, né, Chamita, no encontro de yoga das irmãs. Então, existe essa resistência toda vez que a gente busca fugir do plano original, do plano natural, que é me levar devagarinho para frente, né? Então, eu vou sofrer consequências quando eu vou para trás, vou sofrer consequências, a gente sabe, quando a gente retrocede, que a vida vem depois nos dá uns empurrões, mas eu também sofro consequências, eu enfrento as resistências quando eu resolvo acelerar. Mas então, olha só, a gente quer viver na paz, a gente quer encontrar a paz, né? E eu tô falando da paz interna, tô falando da bem-aventurança, né? Tô falando de Ananda, né? Que é a palavra que significa bem-aventurança que dá nome a esse grupo. Essa paz, ela só surge, né? Ou ela vai surgindo na medida que os aspectos sutis, os meus aspectos sutis, se tornam maiores, se tornam, né? Sobrepõem os aspectos grosseiros.
E como que eu faço? O que que significa, em primeiro lugar, me tornar mais sutil? O que significa essa sutileza? Essa subtileza é exatamente estar livre, ou cada vez mais livre da influência de Prakriti, ou Avidya Maya, que é o que a gente falou muito aqui no texto. Então, para encontrar essa paz, eu preciso realmente fazer aquilo que o textinho estava nos falando, né? Superar a Vidya Maya, superar a Prakriti. E eu faço isso através, né, da busca por me tornar mais sutil. Eu consigo isso fazendo com que o sutil em mim supere o grosseiro em mim, seja na minha mente, nos meus pensamentos, seja nas minhas palavras, seja na forma como eu me relaciono com os outros, seja no que eu como, seja no que eu vejo, seja no que eu escuto, né? E aos pouquinhos a gente vai se transformando, escolhendo e nos tornando, escolhendo, né, aquilo que é mais sutil, nos tornando cada vez mais sutis. Mas como, né, que eu me torno então mais sutil, como que eu supero a Vidya Maya para além e de uma forma mais profunda do que simplesmente pelas escolhas do dia a dia, né, do que simplesmente pelas escolhas pelo sutil, né? O que há de mais profundo para me tornar sutil? O que há de mais profundo e verdadeiro e eficiente para me fazer superar a Vidya Maya, para me fazer superar todas as tentações que me afastam no meu caminho espiritual, né? Para conseguir caminhar cada vez mais rápido na direção dessa paz, dessa bem-aventurança, né? Como superar a Vidya Maya? Como me tornar mais sutil? Prática espiritual. E aqui um outro trechinho de Baba. O domínio de avidya, ou seja, as tendências extroversivas. Então, avidya maya é tudo aquilo que me tira do meu caminho da evolução, ou seja, me tira do caminho de ir para dentro, de mergulhar e encontrar cada vez o mais sutil, o mais sutil, o mais sutil, né? O sutil é o que está mais lá na última camada que nós somos, que é a nossa alma, né? Depois vem as camadas mais sutis da mente, até chegarmos às camadas mais grosseiras da mente, até por fim chegarmos no nosso corpo e, por último, a nossa relação com o mundo externo, né, os sentidos e tudo mais, tá? Então, o domínio de avidya, ou seja, essas tendências extrovertidas, é tão forte que só é possível superá-los através da prática intuitiva. Essa é uma frase de Baba. Então, eu quero me libertar do desejo por determinado tipo de comida que eu sei que me faz mal. Eu quero me libertar de um determinado tipo de companhia, determinado tipo de comportamento, né? Que eu sei que são grosseiros, que eu sei que são rudes, que eu sei que me dificultam, me impedem, me atrasam o progresso espiritual. Qual é o único jeito, né? O jeito mais eficiente, né, e possível para superar completamente essas tendências extroversivas? A prática intuitiva. E por quê? Por que a prática intuitiva? Bom, um outro trechinho de Baba para explicar. A Vidya Maya é a própria força maligna que cria os nossos obstáculos. Aqui a tradução não ficou tão boa. É a nossa, acrescentar o nossa. A Vidya Maya, na verdade, que é essa tendência extrovertida, a gente às vezes vai associar com o que está ao redor, mas na verdade a tendência extrovertida é a minha tendência que está dentro de mim, que me leva para fora. Então, como que eu vou superar uma tendência minha, interna, que me leva para fora, né? Se não através de algo que vai me transformar por dentro. Então, não é mudando fora, é sempre mudando dentro, né? Um parênteses, algo que chamou a atenção de muitas pessoas, amigas minhas, né? Pessoas que me conheciam há muitos anos atrás, quando eu comecei esse processo todo de mudança da minha vida, em mim, né? Sobretudo. Eu larguei meu emprego, né? Era professora universitária, pedi uma licença, fui morar para fora. E as pessoas ficavam impressionadas, nossa, como tu pôde largar um emprego? Eu tinha um baita no salário, né? Era professora 40 horas, tinha cargos de chefia, e as pessoas ficavam impressionadas, nossa, que coragem, que ousadia, como você foi brava, né? Mas eu percebi que aquelas mudanças ali eram muito pequenas, elas acabavam uma e duas, elas foram importantes, mas não demorava e eu voltava aos mesmos padrões internos. Até que eu me dei por conta, olha, ir morar na natureza é legal, é bom, ajuda, né? Sair de um emprego que talvez não esteja mais sintonizado com o que eu quero, né? E bancar essa minha sintonia interior em prol, né? Bancar ela em contrapartida a uma valorização econômica, a uma conquista econômica, né, a um benefício econômico, é legal, é importante, né, mostra a nossa força, nossa determinação, a nossa coerência,
Mas importante mesmo foram as pequenas práticas diárias que eu passei a adotar, como a prática dos asanas, a prática da meditação. Isso sim foi um ato de coragem, esse é um ato de bravura, porque e isso sim foi eficiente, muito mais que morar para fora, né? E o trechinho acima fala bem isso. Você pode morar na cidade, você pode morar no mato. Enquanto você não fizer essas mudanças internas, a Vidya Maya, essas tendências extroversivas, que porém estão dentro, né, vai continuar exercendo influência e a gente vai continuar se distraindo no que está fora, tá? Então, é a prática espiritual. E aí eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver se eu tenho alguma iniciada minha aqui. Acho que não, né? Não, não tenho. Mas elas vão perceber a diferença no meu comportamento a partir disso que eu vou falar, que eu me dei por conta de uma coisa, né? Como monja, né? Eu sou então a irmã mais velha, mas acaba que, talvez por ser Didi, né? E, enfim, o instinto maternal aflora muito e eu fico querendo pegar no colo. Eu era assim como professora também, tenho que dizer. Fico querendo pegar no colo. E aí, volta e meia eu faço contato, volta e meia eu fico tentando inspirar, puxar, né? Vamos conversar. E aí a pessoa diz que não consegue isso, não consegue aquilo. Eu fico tentando achar uma solução que seja viável, que seja possível, nem que seja assim, nem que seja assado. E eu acho que isso tudo vale, tudo isso é importante. Acho que tudo isso faz parte da caminhada, né? Tá inspirando, tá ajudando. Mas, pensando bem, né? A mãe, ela também tem que mostrar os caminhos das quedas, né? E a mãe também tem que ser aquela que deixa o filho, a filha cair, se esfolar, ajudar o filho ou a filha a ver as consequências das escolhas equivocadas e não sempre tá passando a mão na cabeça e dizendo, ah, mas tá tudo bem, vamos tentar agora, vamos tentar de outro jeito. Às vezes é dizer, não, você errou, você não está fazendo o seu, você não está dando o seu melhor, talvez acho que você pode se esforçar mais, vamos tentar de novo e agora sim com firmeza, né? Acho que é importante para todas aí que são mães e agora, especialmente no Dia dos Pais, os pais, né? Que os pais eu acho que têm muito mais facilidade nisso do que as mães, né? De regra, eu sei porque meu pai era assim comigo, de regra, os pais conseguem ser firmes, as mães dão umas amolecidas, né, no coração. Então, parabéns, pais, se vocês conseguem ser duros ainda que amorosos, né? E parabéns, mães, se vocês conseguem ter essa firmeza ainda que amorosas também. Mas então é importante esse papel, né? De chamar para a responsabilidade, de dizer as verdades, né? E nós, no nosso caso, olharmos para as verdades, né? Olharmos para as verdades das nossas condutas, as verdades das nossas capacidades, as verdades das nossas escolhas, e se for o caso, dizer para nós mesmos, sem nos acharmos pecadores, pecadoras. Baba foi o primeiro a dizer: nós não somos ruins, nós não pecamos, né? Nós não fazemos quer dizer, nós pecamos, nós cometemos erros, mas nós não somos pecadores, né? Nós não somos maus. Não fique olhando para trás, não fique falando e se vendo nessa condição. Olhe para frente, né? E afirme a sua potência e faça o diferente a partir de agora. Então, o convite nessa conversa é exatamente para isso, né? Ao invés de a gente ficar passando a mão na cabeça, ou, por outro lado, por outro extremo, ficar se punindo, a gente assumir a responsabilidade. Não, o que que eu quero da minha vida? Eu quero ou não quero encontrar essa paz? Eu quero ou não quero encontrar essa potência de vida bem-aventurada, né? Se eu quero, quais os compromissos que eu posso firmar comigo, ainda que seja um por vez, e eu vou firmar, né? E eu vou vencê-los, eu vou conquistá-los, né? Então, essa determinação, né? Tem um trechinho que eu não vou ler, esse eu acho que fica para vocês, é o primeiro que eu te mandei, Aradhana, que vocês leiam depois, né, depois da meditação, para retomar essa reflexão. Mas dentro desse trechinho tem uma mensagem que o Baba trouxe do Rabindranath Tagore, um trechinho de uma poesia do Rabindranath Tagore que o Baba trouxe, que esse eu quero ler. O Rabindranath Tagore pergunta: acendendo a luz da tua lamparina, com que luz divina vieste para a terra? Ó Sádaka, ó devoto, ó intoxicado, com que luz divina vieste para a terra. O que que nós trazemos para essa terra? E nesse trechinho vocês vão ver que Baba fala que algumas pessoas são excepcionais, né? Enquanto que outros só querem ficar comendo e bebendo. Outros só querem ficar desfrutando, né? Depois vocês leem, eu quero que daí vocês aproveitem para comentar. E aí, essa provocação é só para trazer em pequenas pinceladas, breves pinceladas, sobre as etapas
da nossa Yoga Sadhana, que é exatamente o discurso que Baba me inspirou a encontrar aqui e trazer para vocês sobre o que nós temos de ferramentas para a gente poder refletir, né? O que que eu já faço, o que que eu já adotei na minha vida e o que que eu ainda posso adotar, né? Para eu colocar, para eu fazer brilhar ainda mais essa luz divina que eu tenho, que eu trouxe para a Terra nessa vida. Mas antes, eu quero que vocês possam escrever no chat o que que você já faz na sua, na sua jornada espiritual, o que que você já traz, né? Você já sente, venci uma tendência extroversiva ao conseguir adotar isso na minha vida. Seja de hábito de saúde física, seja alguma prática mais psíquica ou espiritual mesmo, que é o foco, né? Então, se puderem comentar uma vitória de vocês. Eu vou comentar as minhas também. Muito bom, pessoal, muito bonito. Então, apareceu aqui os exercícios, né? Imagino que Laura esteja falando de exercícios físicos, sim, super importante. Praticar asanas e caminhada contemplativa diariamente, Aradhana, a Marjana, Mantumati Devi, jejum, ouvir Kirtan, asanas, desapegos, ouvir interior, meditação, muito bom. A alimentação sem carne, da Aradhana, Mahavir, não faltar os encontros, muito bom. Exercício físico e meditação diária, a Laura acrescentou. Estudos espirituais, rituais de espiritualidade todos os dias, mesmo que não consiga meditar. Aí a Marcela, jejum, 2 dias na semana, meditação 2 vezes, atividades físicas, yoga 5 vezes. Muito bom. Serviço desinteressado, muito bom. Gente, que lindo, estamos bem, ficamos orgulhosos de nós. Mas, sobretudo, a Marcela também falou estudos espirituais, sobretudo que nos inspiremos com os exemplos uns dos outros para pensar o que que a gente pode acrescentar, tá? Eu sempre fui daquelas pessoas que não fico comentando as coisas legais que eu faço, porque eu fico, ai, não quero fazer o outro se sentir mal, mas exatamente a intuição que eu tive nessa semana é não, é exatamente o contrário. Vamos inspirar pelo bom que a gente já faz, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu vencer, vai só deixar o outro mais folgado. É pensar, ah, ela também não faz, eu também não vou fazer, né? Então vamos compartilhar aquilo que a gente já venceu, tá? Para a gente se fortalecer. E aí, então, pontuar a questão do que Baba trouxe, né? Como etapas da Yoga Sadhana, que são, né? Não são, ele cita mais do que os 8 passos do yoga. Quem estudou já o yoga, né? A gente chama Ashtanga Yoga, né? Os 8 passos do yoga, mas ele trouxe outras coisinhas aqui. E eu vou comentar brevemente, até pelo nosso horário, né? Um são os asanas. E olha o que ele fala: asanas são posturas calmas, tranquilas e fáceis. Ai, que bonito, né, gente? Isso é a definição de asanas. E além do mais, realizadas com inalação e exalação adequada. Perfeita definição. E aí ele vai dizer ainda: a pessoa, durante a prática de asanas, ela desfruta conforto físico e serenidade mental. Então, se a gente estiver fazendo algo que não se encontre nessa definição, ou não é calma, não é tranquila, ou não é fácil, né? E a gente não sente durante a prática de conforto físico ou serenidade mental, não é a asana. A gente vai estar fazendo exercício físico, mas não o asanas, né? As asanas têm inúmeros benefícios para o corpo físico, né? Para a mente, para o nosso progresso espiritual, super importante. Não esqueçam. Inclusive, adianto para vocês, para a gente poder avançar em todas as lições de meditação que o Baba ensinou, depende.
da prática regular de asanas. Então, vocês podem acabar empacando em determinado momento se vocês não estiverem praticando asanas. Então, se isso ainda não é uma verdade ainda para você, vai buscando encontrar professores, encontrar caminhos, né? Hoje em dia tem a opção do online que facilita tudo para você ir inserindo cada vez mais na sua vida. Baba também falou dos mudras e dos bandas, né? Os mudras e os bandas, né? Mudras, desculpa, os mudras e os bandas, eles, ao contrário dos asanas, eles podem ou não podem promover bem-estar físico ou serenidade mental. A pessoa tem que continuar o esforço consciente para permanecer na postura particular. Então, para Shri Shri Radhamurti, né, quem já estudou e fez os cursos, os mudras e bandas de Shri Shri Radhamurti são diferentes do que normalmente a gente pensa, né? Mudra não é um gesto com mão. Para Shri Shri Radhamurti, mudra é um exercício como um asana, mas tem um esforço. Ali sim, tu pode estar tendo um esforço, um desconforto, e aquilo é importante. Até porque os mudras e os bandas estão mexendo também nos nossos vaios. Então, os bandas especificamente trabalham também os vaios, tá? Os mudras não trabalham nos vaios, trabalham músculos e nervos. Mas então por isso que eles também não são tão confortáveis como os asanas, mas eles são super importantes, né? E aí as outras sementes, né, que eu quero trazer para Pratyahara é a gente treinar a retirada da mente do mundo externo e direcionar para consciência suprema. A gente faz isso na nossa primeira lição. Todo mundo aqui que é iniciado vai lembrar muito, né, de algumas etapas ali que nós chamamos os shuddhis, em que a gente vai tirando a mente de onde a gente está, a gente vai tirando a mente do nosso corpo e a gente vai colocando a mente cada vez mais em aspectos sutis para direcionar para a consciência suprema. Pranayama na Ananda Marga essencialmente é uma lição de meditação. A gente aprende, todo mundo pode praticar algumas mais básicas, que são os exercícios respiratórios, né? A gente pode também praticar esse controle do prana, da energia vital, controlando a nossa respiração. Então, inspira profundo, retém e exala bem devagarinho, né? Essa é uma forma muito legal da gente movimentar a nossa energia vital de uma forma segura, mas, né, também inspirando todo mundo aí enfim, a se concentrar na sua prática, se qualificar na sua prática para poder chegar na quarta lição, que é um pranayama, tá? Que ela é também uma lição muito poderosa, muito importante, né? É, hum, e o pranayama, né, dentro dessa lição, ele vai ter uma ideação, então é importante. Nós temos o dharana, que é a concentração, e nós temos como quinta lição de meditação na Nanda Marga o que nós chamamos de chakra shodhan, que é a purificação ou refinamento a partir da concentração nos asanas dentro de uma técnica. Então, bora lá chegar na quarta lição, bora lá chegar na quinta lição, né? A quinta lição, ela realmente trabalha, né, sobre cada um dos chakras, então tem um efeito quase de asana sobre os chakras, então ela é muito poderosa também, né? E para concluir, Dhyan, né? Dhyan, que é principalmente o que a gente faz na sexta lição, mas também na primeira a gente faz Dhyan, a gente pode fazer Dhyan, que é o fluxo ininterrupto da mente em direção à meta suprema. Quando você chega lá no seu mantra, com a ideação correta do mantra, né? E essa ideação realmente passando a virar, se tornando uma verdade, você vivendo, sentindo essa ideação, você pode também fazer dhyana, ou seja, dhyana é o fluxo ininterrupto da mente, ininterrupto, né? Que é aí que nos ferra, né? Nos complica em direção à meta suprema. Né? Lembrando que nossos mantras pessoais, por mais diferentes que sejam, significam eu sou, essa consciência suprema, né, esse infinito amoroso. Então, se você consegue sentir isso, se conectar com esse infinito amoroso, sentir que você é isso, né, é, você vai estar praticando Dhyana, né? E aí, se você fizer tudo isso que eu acabei de falar, todos esses itens anteriores, você conquista uma outra semente, Samadhi. Samadhi é o resultado da prática de Dhyana, esse fluxo ininterrupto da mente na consciência suprema, Dharana, que é a concentração, especialmente, né, nos chakras, Pranayama, né, que é o exercício do prana com a respiração, prana que é a energia vital, pratyahara, retirar a mente do mundo externo para ir para o mais sutil, mudras e bandas,
né? E os asanas. Então, né, tudo isso. E mais a última semente de que Baba fala é Diksha. Diksha é a iniciação. Existem iniciações mais simples. Nós mesmos, Ananda Marga, os monges, nós ensinamos essa mais simples para quem ainda não tem muita experiência com meditação, mas num segundo momento existe Tantric Diksha, que é a iniciação no processo tântrico, que implica, sobretudo, todos aqueles shuddhis, né, a retirada da mente do mundo, a retirada do corpo, a retirada, né, dos pensamentos para ficar no mantra, para ficar no chakra, tá? Então, é, essa é a última das sementes, digamos assim, que Baba nos trouxe, tá? Passei um pouquinho do horário, mas a gente também começou um pouquinho depois, né? Mas eu quero abrir para vocês para a gente conversar e aí a gente, né, enfim, ficarmos livres para tirar algumas dúvidas, para falar um pouquinho, para depois a gente ir para a prática dos asanas. Ô Didi, acho que seria legal a gente escrever essas sementes, mesmo que seja aqui no Sim, chat, né? sim. Você pode ir ditando, eu escrevo aqui, são Pode, eu asanas. posso copiando aqui e colando. Eu Ah, tá queria, bom. agora que eu me lembrei que eu queria ter usado, tem uma ferramenta. Que é um quadro, né? Eu tinha pensado em usar o quadro e no fim me esqueci. Eu Então não eu vou sei usar, mas colocando se você aqui. quiser. O primeiro são os asanas, Certo. mudras e bandhas. Vou colando, tá? Que daí vai facilitando mesmo. Tá. É porque quando a gente visualiza, eu acho que fica mais fácil, né? A gente citar. Sim, Então, esses mudras e bandas, eu acho que eles não são assim comumente compartilhados, né? Assim, nas nossas orientações de uhum. práticas. Mesmo É, assim, quem faz formação de yoga tem poucas citações, né, de mudras e bandas, mas eles estão naquele livro, né, do Charya Charya 3, eles né? estão no Charya Charya. Aham. Mantumati, tu lembra dessas ferramentas? A gente estudou. Os mudras e bandas, sim. Então eles estão no Charya Charya 3. A gente estuda no curso de formação, mas sim, a importância é bem menor de regra do que os asanas. Mas tem alguns tipos de mudras que a gente pode praticar, e eu costumo conduzir nas aulas de asanas, que é a visualização com a respiração sem pausa, né? Por exemplo, se eu trabalhei um determinado chakra num asana, né? Trabalhei especialmente o Manipura Chakra, eu vou fazer a visualização ali no Manipura, com uma respiração sem pausa por 7 vezes. Então é muito potente. Vale muito a gente praticar os asanas e naquela pausinha que a gente necessariamente faz entre um asana e outro, fazer essa visualização, né? É, vale muito. Eu gosto muito de conduzir assim. Aqui estão Então, essas sementes que eu trouxe então para vocês, né? A Diksha é a nossa iniciação. os mudras e bandas, eles são considerados juntos uma semente, é isso? Não. Baba trouxe assim, né? Eu mantive assim, mas podemos considerar separados, tá? Porque a gente precisa praticar tanto os mudras como praticar os bandas, que são coisas diferentes. Os bandas são tipo asanas, mas eles exigem de nós uma retenção de ar muito maior do que dos asanas. Por isso que não é nada confortável mesmo. Como ele E uma disse, né? Os bandas, contração, né, muscular, né? isso, e Às tu vezes. controla, tu aperta, então eles não são confortáveis, mas também eles geram uma produção de energia, por isso, e aí que tu vai, quando tu estuda, né? No Chara Chara não diz isso, mas nesse textinho o Baba fala. Como ele trabalha com os vaios, que são os nossos ventos internos, eles mexem muito nisso, então eles promovem assim uma energização, uma força muito grande, muito, muito poderoso de trabalhar eles, né? Muito legal. Agora, é praticamente os 8 passos do yoga, né, de Patanjali, Uhum, mas mais esse Diksha sem os uhum. yamas e niyamas, né? Exato, A exato. essência fica até fácil de memorizar, porque você exclui yama e niyama e acrescenta Diksha, né? E É acrescenta isso. mudras e bandas também, né? Ah, é mudras e bandas, isso. É. Então tem um E trabalho físico no corpo e um trabalho na mente, né? Porque a partir de Pratyahara, Pranayama já começa todo um trabalho mental, né? Porque é, Pratyahara
faz o divisor, assim, de começar através da Sim. respiração e ir para o trabalho mais de Uhum. controle da mente, né? Pratyahara, Dharana e Dhyan, normalmente a gente pratica na meditação. Sim. Por exemplo, quando a gente fala, hoje eu meditei, às vezes, na verdade, a gente estava fazendo Pratyahara, né? Tentando sair do mundo externo, e nem conseguirmos avançar muito, porque Dharana já implica que eu me concentrei ali no meu chakra, no meu mantra. Então, às vezes, a gente nem chega muito em Dharana, ou são segundinhos de Dharana. E Dhyana realmente. Talvez a gente nunca tenha chego lá ainda, né? Mas a gente pratica, que é tentar manter o fluxo ininterrupto na consciência suprema. Quando você pega aquela ideação do mantra, né, na primeira lição, ou lá na sexta lição, que daí é um pouco diferente, e você consegue permanecer ali. Ali é Dhyana. E Dhyana é o nome mais preciso para meditação. Então, o ideal seria, né? Mas assim, não consideremos ideal, mas assim, Dhyan seria o nome mais certo de meditação. Mas a gente pratica numa meditação pelo menos esses três, né? Tanto falando que da primeira lição, que eu acho que todo mundo, se não tem, logo vai ter, né? Acredito que a gente se inspire nos encontros e queira aprender mais, né? Então, Pratyahara, Dharana e Dhyana. Pranayama é uma lição de meditação, mas a gente também tem alguns pranayamas que a gente pratica antes de uma aula de asanas, por exemplo, né? Aqueles que são mais simples, né? E o Uhum. samadhi, que é o resultado, é quando a consciência individual que nós somos se funde com a consciência suprema. Então, o samadhi tem a mesma definição de yoga. Samadhi é yoga, né? Yoga é quando a consciência individual que eu sou se funde, e aí eu percebo que eu sou infinito, que eu sou amor, que eu sou esse amor infinito, né? Deve ser bom demais, né, gente? Imagina perceber que é infinito, perceber que esse corpinho aqui que supostamente nos limita, na verdade não limita nada, que a gente está para muito além de um corpo e de uma mente, deve ser bom demais. Uhum. Alguém tem mais algum comentário? Pergunta? Saudade, Mantumate. Eu tinha, né, eu tenho uma pergunta. Namaskar, muito grata pela sua palestra, Didi. A minha pergunta é por que que a gente não pratica os bandas nas nossas práticas, assim, por exemplo, mais do dia a dia, né? Aqui no grupo, por exemplo, né? E os mudras também, que eu tenho uma dúvida. O mudra, por exemplo, a gente sempre fala segurar a mão com a mão direita no pulso esquerdo, enquanto a gente está fazendo o asana, né? Na postura dessa postura, ela é um mudra, né? Isso que é um mudra. Mas eu queria que você explicasse melhor o que é o mudra e também o porquê de a gente não fazer as bandas, né? Uhum. Sim. É, Primeiro, eu vou pegar até a definição de mudra aqui, porque tu vê que não tem a ver com exercícios de mãos. Eu também não sei se, por exemplo, eu nunca ouvi falar, mas faz sentido até que essa pegar a mão aqui seja um mudra. Nunca ouvi falar, mas pode ser que seja. O Namaskar, sim, é um mudra, né? Tem uma ideação. Mas os mudras de Baba, que estão no Charya, eles não tem nada a ver com mão, nada, né? Por isso que eu digo, Baba gosta de ser diferente, né? O cara era diferentão mesmo, né? Deixa eu ler para tu ver a definição de mudra, que é outra coisa. Tem um pouco do que normalmente se fala, mas não muito. Por exemplo, o que que ele diz aqui? Mudras são posturas que exercitam os nervos e músculos. Mudra, literalmente, significa exteriorização de bhava interior, ideação. Bhava interior é a ideação. Existem apenas alguns mudras onde a ideação interna não é exteriorizada. O praticante de um mudra pode desfrutar ou não de conforto físico e serenidade mental, como eu falei antes, né? Durante a prática de mudras, a pessoa tem que continuar o seu esforço consciente para permanecer nessa postura, mas no caso dos asanas não é preciso, né? Porque o asana tem que estar o conforto. Mas então é sobretudo, né, posturas, né, Por que vão exemplo, exercitar nervos e entrelaçar os músculos dedos. com ideação. Hã? Por exemplo, a coisa, quando você está meditando, entrelaçar os dedos, segurar os polegares Uhum. aqui, é um mudra. Sim, sim, esse Pronto. é um mudra. Baba não fala disso, mas esse é um mudra, né? Tem toda uma ideação ali também, né?
Mas os mudras que Baba cita, que ele lista no Charya Charya, por exemplo, são exercícios de visualização, né? Então a ideação normalmente vai ser bem importante com respiração, né? Tem outros que são de atitudes com o corpo mesmo. Por exemplo, tem um mudra que é quando a gente acorda, né? Que é muito legal de praticar. Você acorda antes de se levantar de qualquer coisa. Quer dizer, você a princípio faz Guru Shakash, senta, né, visualiza, Baba Varabhaya Mudra, enfim, se conecta. Não sei se vocês já sabem isso, lembram do juramento de vocês. E aí pode voltar a deitar, abraça as pernas e solta, né? Abraça a perna e solta 3 vezes para acordar bem, 3 vezes, né? Depois sai a caminhar, expondo o abdômen para pegar um vento frio. Antes disso ainda, toma uma água sem tocar nos dentes, né? Então, assim, umas coisas que são bem diferentes, né? Eu devo estar com o tchara-tchara aqui para ver mais algum exemplo, mas Esse então de são os... levantar as pernas e abraçar chama Utkisepa Mudra. Esse é um que Exato. a gente dá na aula, às vezes, né? E Agnisara Mudra, você contrai bastante aqui o abdômen e apertando os dedos assim contra o abdômen, você faz uma flexão à frente. Então, É, esse às vezes a gente dá nas aulas também. na massagem, normalmente, a gente Na faz esse, né? Bem automassagem. lembrado, bem lembrado, bem Agnisara lembrado. Mudra e o Utkisepa Mudra. A gente Uhum. costuma dar. Mas a gente dá alguns e nem fala o nome, porque às vezes não lembra o nome, para não confundir, mas a gente usa, Geisa, às vezes você nem está sabendo que está fazendo mudra. É a concentração de um ponto luminoso em um chakra e fazer exercício de respiração. Então, às vezes, a gente está fazendo, conduzindo, e você nem está sabendo que é um mudra ensinado pelo Baba, se a gente não mencionar o nome. Mas, às vezes, nas conduções, a gente faz isso. Agora, se concentre no seu Anahata Chakra e faça aí 6 respirações, visualizando uma luz crescente. Aí você está praticando, entendeu? Nas nossas conduções de aulas do coletivo, das irmãs, a gente costuma trazer de vez em quando uns mudras nas aulas, Uhum. desses que Baba ensinou, né? Uhum. Os bandas que são mais raros, né? Tem também um outro mudra que é o Dhyana Mudra, que é de pé, põe a mão nas coxas e fica trabalhando também com esse movimento do abdômen. Esse aqui também é mais comum de ter nas aulas. Os bandas são um pouquinho mais difíceis mesmo. Eu acredito, e pelo menos é como eu sinto, como professora de yoga, que eles são mais intensos mesmo, sabe? Então, talvez seja um mito, assim, que a gente carregue de por serem mais intensos, a gente fica sempre com receio de levar para a aula, eu fico com esse receio. Mas acho que é algo também a perceber se a turma já está mais madura de poder oferecer, sabe? De poder oferecer eles. Mas acho que é por aí, Giridia. Obrigada, belíssima sua fala, muito inspiradora. Hum. E eu nem imaginava, Didi, que as sementes espirituais a cultivar tinha a ver com essas recomendações de ferramentas práticas, sabe? Eu Sim, achava que você ia trazer uma coisa assim mais filosófica, sabe? sim. Falando da filosofia do yoga, dessa essência, né, do Uhum. Tantra. Não imaginava que essas sementes tinham essa correlação com essa parte Mas nem eu, das Aradhana, nem eu. ferramentas, assim. Não era essa a ideia original, mas o que que eu vou fazer? Baba me soprou tanto assim, sabe? Ficou tão forte o impulso que eu peguei um livro que fazia tempo que eu não olhava. E Vai ser aí, muito bom, inspirador. Agora a gente vai estudar os mudras, os bandas, para trazer nas práticas, viu, Guiridia? ótimo, muito Atendendo a bom. sua solicitação. E a Uhum. Mantomate tem o livrinho, né, Mantomate? Tem material aí. Muito bom. E Hum. quem não tem ainda a Diksha, que vá se esforçar para ter, né? Isso, Tem gente, algumas vamos lá. pessoas aqui que não têm, mas já Vale a andamos pena, gente. Claro, tem conversando. que sentir, é uma coisa muito do momento, mas vale a pena, né? Só posso dizer isso. Faz uma Então é diferença. isso, vamos para a prática, então? Vamos para os asanas, então. Vamos trazer um banda, então, já hoje, né? Isso, que ótimo. Vamos já tocar ali um banda.
Tocar ali A com gente banda. segue aqui ou interrompe e faz outra gravação? Como que você Eu acha acho que melhor? podemos suspender, né? E suspende e abre de novo, não, acho que tu interrompe, né, a gravação. É, eu E vou aí eu já interromper. vou